Bem-vindos ao Quem Bebe por Gosto, um podcast sobre cerveja artesanal em Portugal. Chegámos precisamente à temporada número 3, ainda em ambiente incerto, mas com a certeza que vamos ter grandes convidados e belas conversas, já para não falar seguramente de saborosas cervejas. O meu nome é Tiago Lopes e comunico cerveja. E temos um convidado muito especial para arrancar esta terceira temporada, João Pedro Bagina, da Cerveja Velhaca. Tem 42 anos, é natural de Porto Alegre e formou-se na área da contabilidade e gestão financeira. Atualmente exerce funções no Grupo Nabeiro Delta Cafés. É cofundador da Cerveja Velhaca, que começou em 2012 na sua garagem. Em 2016 mudaram-se para uma pequena fábrica onde se mantém. Em 2018 saíram medalhados no Iberian Awards com 1 ouro e 2 bronzes. É certamente difícil não gostar da Velhaca pelas saborosas cervejas e simpáticas caras que as defendem. Olá João, bem-vindo. Olá Tiago, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado também pelo espaço. Muito obrigado também por teres criado este. Já vais na terceira temporada e é sempre bom também voltar a estar aqui contigo e a ser o primeiro convidado desta primeira temporada. De facto, escolheste bem uma cara parecida, uma cara bem parecida do mundo lá da cerveja e aí estás mesmo de parabéns. Foi bem escolhido, não é? Claramente. Foi. Como é que isto tudo, este universo da cerveja artesanal nasceu para ti? Bom, Tiago, isto. Quando eu nem posso muito bem criar aqui o momento em que isto tudo começou. Aliás, o que eu posso dizer é que no dia em que disse à minha mulher que ia fazer cerveja, ela mandou-me, pensou que eu estava com temperatura ou que estava a passar um mau bocado e mandou-me sair dali, portanto mandou-me para o quarto. Isto tudo começou a despertar porque nós todos somos um país de praticamente 2 marcas de cerveja, mas a verdade é que nós, e porque hoje nos é um pouco mais fácil viajarmos, começamos a perceber que o mundo da cerveja não se esgota num único estilo, e quando vamos lá para fora começamos a perceber que, ou por razões históricas ou por um ou outro motivo, existe um outro conjunto também de cervejas igualmente boas. Então começaram a aparecer também algumas questões do porquê de nós em Portugal só termos conhecimento de um único estilo, venerarmos 2 marcas e por que não existirem estilos também diferentes, porque não consumir outros estilos. Bom, e então a partir daí comecei há um amigo entretanto que me liga a dizer que há um kit lá uma loja em Porto Alegre tem um kit para fazer cerveja. Eu digo assim, olha, que bom, era mesmo isto que eu estava à espera, então adquirimos aquele mesmo kit e fomos para a minha garagem. Portanto, era um kit, é um melaço, basicamente é um melaço que nós fazemos a mistura e aquilo deu algo com bolhinhas, portanto. Significa que a fermentação correu. A fermentação correu, não sei se correu bem, se correu mal, aquilo fez bolhinhas, portanto. E eu enchi o meu ego, fiquei cheio de orgulho porque tinha feito algo com bolhinhas, portanto. Na altura éramos três amigos que desfrutámos imenso aquela primeira cerveja. Aquilo, se é que se pode chamar cerveja, aquilo era um líquido com bolhinhas. Portanto, ainda me recordo assim de uma cor rubi, mas não consigo caracterizar mais esse mesmo estilo porque era tão somente isso. Depois começámos a comprar alguns kits também ao Gonçalo Santana, na oficina da cerveja, só que depois, como acontece com todos, limita a criatividade. Portanto, aqueles kits começamos a sentir um pouco limitados naquilo que é o produzir a cerveja, o criar a cerveja. Até que chegamos a comprar o nosso primeiro saco de grão, o nosso primeiro saco de lúpulo e levedura para fazermos as nossas experiências. Posso dizer que a primeira experiência correu realmente mal. Portanto, como tem que ser, não é? Como tem que ser, não é? Mas correu, nem podes imaginar quanto mal aquilo correu. Bom, quando fomos adicionar a última dose de lúpulo, de facto, a panela, o açúcar veio todo para fora, foi todo para o chão. Era a casa cheia a casa do Zé cheia de um líquido açucarado. Bem, aquilo foi horrível. Mas aquilo deu novamente uma cerveja, e foi daí também uma parte que deu corpo ao nome da Velhaca, porque quando nós
fomos abrir as primeiras garrafas, levámos, como tem que ser e como é da praxe, levar uns amigos, não é? Claro. E quando vamos para todos experimentarem quase ao mesmo tempo, alguém diz: epá, esta é mesmo velhaca. Portanto, no sentido de ser uma cerveja extremamente alcoólica, com um corpo exagerado até. Pronto. E o que é que significa velhaca? Velhaca tem várias conotações à medida que nós vamos caminhando por Portugal. Na nossa região, velhaco ou velhaca é um termo que nós só chamamos a quem nos é próximo. Portanto, nós não chamamos. Eu recordo-me dos meus avós me chamarem um miúdo que era muito velhaco, porque eu tinha muita energia e andava sempre a correr de um lado para o outro. Se calhar até quando me mandavam para casa, eu não ia para casa, fugia. Pronto, e então era um miúdo muito velhaco, mas nunca também os via chamar velhaco e empregar esse termo que não fosse a mim ou que não fosse a alguém próximo. Este termo, sendo um termo que eu vejo mais aplicação no Alentejo, pelo menos desta forma carinhosa, também tem outro tipo de aplicações também por outras zonas do nosso Portugal. Agora, aquilo que nós queremos, digamos que de certa forma colar à nossa marca, é a nossa origem. E na nossa origem, velhaco é um termo carinhoso, é um termo até muito próximo, muito familiar, que não deixa obviamente de traduzir aquilo que é a energia, daquilo que é a irreverência também de quem está neste mundo. Portanto, achamos na altura que era aquilo que melhor se aplicava àquilo que era a ênfase que queríamos dar também ao nosso projeto. Alguma irreverência, alguma surpresa, algum mistério, e acho que o nome casou, pronto, e veio para ficar, e aliás fica também já colado também ao nosso projeto. E essa experiência que falavas que não correu tão bem, depois percebeste que precisavas de ajuda e recorreste Sim. ao Instituto, que é um instituto do Fernando Gonçalves, não é? Sim, exatamente. Portanto, nós viemos a Lisboa porque o Gonçalo Santana na altura fazia uns workshops em que, digamos que o formador era o Fernando. Para mim foi bom, ok, fiquei satisfeito, pagámos, viemos a Lisboa. Quando conhecer o Fernando, digo assim: bom, este gajo está completamente alucinado, este fulano. Quer dizer, é uma boa descrição. Eu quando chegámos, eu digo assim: onde é que este fulano parou a nave? Porque este fulano, isto vem de outro planeta qualquer. Portanto, mas hoje percebe-se que é mesmo o Fernando. Portanto, hoje conhecendo o Fernando com mais cuidado, percebe-se que é mesmo o Fernando. Depois, à medida que nós fomos avançando, percebemos também ali o conteúdo, percebemos também o que é que tínhamos feito de errado, o que é que precisávamos de fazer para melhorar. E ainda tratámos de desenvolver outros contactos com o Fernando, já com produtos feitos por nós, em que o Fernando, de alguma forma, deu novas recomendações para a melhoria desse mesmo produto acabado. E assim foi. Portanto, começámos também a recorrer, a questionar. Na altura, o acesso à informação também era muito limitado. Estamos a falar 2013, 2014, não havia esta amplitude, não havia este boom lá da cerveja artesanal. Estava, isso sim, a cerveja artesanal a dar os primeiros passos. E contámos sempre com uma ajuda muito próxima do Fernando. Quando nós depois passámos já para este nosso espaço, o Fernando já tinha abraçado um outro projeto e de alguma forma estava limitado para nos dar aquele input de forma mais permanente como nós precisávamos. Então aí contámos também e tivemos uma ajuda também de um outro grande master brewer português que é o Pedro Sousa. Fizemos um curso avançado também com o Pedro, e depois foi com o Pedro que fizemos as nossas duas primeiras braçagens. Portanto, e foi muito importante para nós percebermos também de que forma podíamos manusear o nosso equipamento, porque é totalmente diferente de teres uma Brewmaster na altura, ou teres a tua panela e passares por um panelão daqueles que, aproveito para dizer que o panelão também faz grão, feijão, faz a mesma coisa que fazem os outros todos, mas também faz cerveja, e então nós tínhamos que o pôr a fazer cerveja. E então foi muito importante também o Pedro, a ajuda do Pedro, a preciosa ajuda do Pedro quando nós iniciámos. Pronto, e iniciámos até de alguma forma envergonhados, porque, bom, estamos um pouco longe dos grandes meios, estamos um pouco longe dos grandes centros, e havia sempre alguma dificuldade em adquirir mais conhecimento
que nos pudesse ser útil para nós corrigirmos e melhorarmos aquilo que era a nossa cerveja. Isso é algo que, desculpa interromper-te, mas é algo que eu de facto vejo, e eu acho que é a opinião mais de várias pessoas, a vossa presença bastante humilde. Com a primeira, eu lembro-me quando te conheci, estávamos num festival, não me recordo em que festival é que estávamos, mas obrigaste-me a provar uma cerveja. Castigaste-me, exatamente, que eu nunca tinha provado, e de facto com bastante humildade me pediste feedback, não por ser a mim, mas e eu fiquei de facto muito, muito impressionado. Recordo-me de beber a American Wheat e ficar absolutamente surpreendido, e sempre tiveram essa postura bastante humilde, e é curioso que referes que fomos ganhando coragem, ou de certa forma, e eu acho que isso é a forma como eu vos vejo, e acho que mais pessoas uma extrema humildade, que talvez possam ser até um pouco mais arrogantes e confiantes. Ou como é que tu vês? Escuta, eu não acho que nós precisemos de ser arrogantes para sermos afirmativos. Claro, sim, arrogante talvez não seja. A questão aqui é isto é um processo contínuo de aprendizagem. A nossa humildade provém também de nós, muitos dos métodos, muito daquilo que sejam formas de produção, métodos para melhorar a produção. Nós, digamos que não somos os melhores profissionais, quer dizer, nós somos uns curiosos, nós somos, tentamos aprender sempre com os melhores, e os melhores são de facto os profissionais que exercem a função em Portugal, e deixa-me dizer-te que em Portugal também já existem muitos bons profissionais na área, porque o produto que se começa neste momento a beber em Portugal tem muita qualidade. Portanto, eu não tenho vergonha nenhuma em admitir as nossas falhas. Sinto-me, tenho uma tremenda satisfação quando vejo também que as pessoas estão dispostas a ajudar, estão dispostas a contribuir, e também elas próprias, ao contribuir dessa forma, são partes integrantes também do projeto da Velhaca, porque a Velhaca é um projeto que chegou até aqui, e se calhar se não tivesse o mínimo de qualidade, se calhar não estaríamos então aqui a falar, mas também foi com base na partilha de conhecimentos de todos aqueles que compõem o mundo da cerveja artesanal em Portugal. Se não fosse eles, nós não teríamos aqui, se não fosse essa abertura para nos acolher, se não fosse também, vamos lá, se calhar a satisfação por nos terem ao lado, e nós que é de uma forma humilde também chegarmos a perguntar: olha, como é que tu atinges isto? Como é que tu fazes isto? Olha, eu experimentei, isto não correu bem, o que é que tu recomendas? Porque não há que ter vergonha. Repara, eu há pouco dizia-te que é sempre bom quando alguém escolhe o mundo da cerveja artesanal para apresentar as suas cervejas. E eu desejo uma coisa: que ainda venham mais pessoas para dentro do mundo da cerveja artesanal, que tragam novas formas, novos conhecimentos, novos conceitos, porque isto não pode ser uma indústria fechada. Isto nós levamos 30 ou 40 anos de atraso para quem está do lado do Atlântico. Portanto, nós não nos podemos fechar ao ponto de dizer: não, o conhecimento está todo adquirido, o conhecimento está todo em mim. Não, nada disso. E ainda para mais nós, que estamos um pouco longe dos grandes centros, também tentamos adquirir o conhecimento com quem mais percebe. Claro. Quem é a Velhaca? Como é que são as operações? Não és só tu a produzir esta deliciosa cerveja? Não, o projeto da Velhaca, como há pouco estava a dizer, nós numa primeira produção éramos 3 elementos. Era o Mezé, como eu costumo tratar carinhosamente é o Mezé, e o Nuno. Acontece que depois nós, eu e o Zé, começámos a dar os primeiros passos e entendemos que poderia estar aqui também um hobby engraçado para nós podermos desenvolver. Bom, e somos os dois praticamente em todas as vertentes. Somos nós que produzimos, somos nós que distribuímos, somos nós os dois que fazemos praticamente tudo. Obviamente que depois temos parceiros também no nosso negócio, como todas as marcas têm. Nós não conseguimos também, fruto daquilo que é a nossa atividade profissional, conseguir garantir uma distribuição por todo o Portugal se não fosse também a ajuda de determinados parceiros. Mas aquilo que existe por detrás, desde produções e tudo mais, é garantida por nós os dois.
Por acaso temos uma pergunta do Optrip, não sei se foi a Viviane ou a Dair, que pergunta precisamente algo nesse sentido, que é quando vamos ter melhor distribuição das tuas cervejas no Norte? Pois, então, bom, nós temos bons parceiros no Norte. Temos um parceiro que está connosco, pronto, já há algum tempo, e gostaríamos também de ter nós gostaríamos de ter também mais quantidade para oferecer e para estar em todos os espaços. Obviamente que é sempre muito mais fiável quando somos nós a distribuir pessoalmente, é sempre muito mais, conseguimos chegar a mais locais, conseguimos nós acrescer algum valor porque transmitimos eventualmente as coisas com algum sentimento. Aquilo que nós optámos foi não por levar este sentimento todo, mas por entregar fisicamente. E a pergunta que tu me colocas aqui, bom, eles sabem que é o nosso distribuidor, não sei se posso aqui dizer ou não. Claro, podes. Pronto, que é Lovecraft, que é a Core Beer, e façam chegar também a eles também tudo aquilo que seja a necessidade que têm em termos de produto em si, produto físico, que eles com toda a certeza também irão abastecer. Se tiverem também alguma dificuldade, bom, que nos façam chegar, até mesmo mandando uma mensagem para a nossa página no Facebook, que é os Amigos da Velhaca. Desculpem lá também a publicidade. Não, acho que fazes muito bem. E no Instagram, que rapidamente nós depois também fazemos todos os esforços para entregar fisicamente todas as cervejas que estão em falta. Mas já agora também tenho que agradecer também a um dos nossos clientes, portanto, também esse interesse, e com toda a certeza também eu já vou tratar dessa situação. Assim que sair daqui já vou tratar do tema. Aqui, exatamente, há aqui uma oportunidade de negócio, claro, que é preciso perseguir. Claro, então, passamos então para a primeira pergunta em áudio do público. Pois é, podem fazer perguntas em áudio através do WhatsApp. Podem acompanhar as redes para saberem quem são os próximos convidados e assim conseguirem lançar as vossas perguntas, seja em áudio, seja em texto, mas texto é super 1990, né? Temos então uma pergunta da Lara Borges, que trabalha na Compan, na Holanda. Que não conseguimos ouvir muito bem, espetacular. As dificuldades técnicas habituais de qualquer... Será que é agora? Não é agora? Quais perguntas do público? Áudio? Não percebo porquê. Qual é esta necessidade de haver perguntas em áudio? De facto. Espera aí, fazemos aqui. E agora sim passamos para a primeira pergunta em áudio. Através do WhatsApp podem consultar as nossas redes no Facebook e no Instagram para saber quem são os próximos convidados e depois colocarem as vossas perguntas. Poderá ser em texto, mas também poderá ser em áudio, até porque o texto já é super 1990. Temos a primeira pergunta, neste caso da Lara Borges, microbiologista na Compan, na Holanda. Olá João, tudo bem? Como é que conseguiste sobreviver à adolescência com um apelido como o teu? E tenho outra pergunta para ti. Porquê o nome da cerveja ser Velhaca? Obrigada. Pronto. Bom, então eu vou responder à Lara. Foi fácil, quer dizer, não é sempre bem fácil porque nós passamos sempre, quando é na adolescência há sempre motivos e nós somos também um pouco cruéis uns com os outros, mas digamos que eu tenho personalidade forte, então as coisas também acabam por e também um bom sentido de humor e acabo sempre por ultrapassar as situações mais adversas. O nome da Velhaca, como há pouco estava a dizer, surgiu por estes dois motivos. Primeiro, porque a nossa produção resultou numa cerveja exageradamente alcoólica e primeiro já não me recordo efetivamente qual é que foi o amigo que estava ali presente e que soltou, que saiu logo assim, isto é bem velhaca. Mas também porque é um termo que nós empregamos no Alentejo com muita facilidade. E muita facilidade, volto a dizer, para quem nos é próximo, nós só aplicamos esse termo de uma forma carinhosa a quem nos é próximo, mas também porque é algo que nós também temos muito, muito carinho.
E ao termos esse mesmo carinho, tratando-se de uma cerveja de um nome feminino, nada melhor do que chamar-lhe Viaca. Se estivéssemos aqui a falar de uma outra bebida qualquer, que não fosse uma bebida no feminino, com toda a certeza não seria Viaca. Se fosse um vinho, se fosse um gin, se fosse um whisky, seria Velhaco, não é? Portanto, penso fica esclarecido. Entretanto, temos que referir este magnífico frappé feito com cortiça, com produto português, mas isto é absolutamente incrível. É de facto. Agora nós não conseguimos mostrar, mas está bem carregado com gelo. Isto é brutal. Escuta, e isto é algo portátil, portanto, tu podes levar contigo para onde tu quiseres. Portanto, isto com um pouco de criatividade, não é? Com um pouco de imaginação, tu consegues criar aqui uma forma de tu transportares as tuas cervejas para onde quiseres. Sempre fresquinhas. Absolutamente. Eu fiquei abismado com tal criatividade. Artefacto, não é? Porque este artefacto já nos acompanha desde isto foi das primeiras coisas que nós comprámos, ainda, e não direi antes do nosso equipamento de produção, mas foi dos primeiros equipamentos que nós comprámos. Aliás, a fábrica existia em Porto Alegre, neste momento já não existe. Mas é muito fácil de compor, de fazer um exemplar desses. Existe também produto também de qualidade, de cortiça, e alguém que consiga trabalhá-lo de forma mais correta. Ainda, e voltando um bocadinho aqui infelizmente as perguntas pouco criativas que temos dos nossos participantes, que volta ao teu apelido, mas que sabe e que está garantidamente seguro de que tens uma boa história para contar sobre isso. Caro amigo Bagine, conta lá ao mundo aquela belíssima história de como o teu apelido já te salvou rir de maus lençóis. Grande abraço, espero ver-te em breve. Tudo bom. A mensagem do Ricardo Sousa, presidente da Lovecraft. Isso é uma história. Isso é uma história muito engraçada. Isso é uma história muito engraçada que, pronto, se pedirem, eu vou retratar aqui. Acho que sim. Eu vou retratar aqui. Bom, eu, como bom alentejano, pronto, gosto muito que me convidem para um comerete, para um boberete. E o que é que acontece? Houve um amigo que tirou o curso comigo, que estava a trabalhar em Angola. E ele, em determinado fim de semana, voltou a Porto Alegre, então reunimos e fomos para uma terra que é o Alandroal, que na altura tinha um restaurante, penso que esse restaurante já não existe, que fazia uma picanha excelente. E então fomos todos de carro, cada um levou o seu carro, e eu parei o carro em frente a um posto da autoridade. Pronto. Mas o carro não estava mal parado. Quer dizer, aliás, não estava mal parado porque eu, quando saí, ele não se mexeu. Portanto, ele estava bem estacionado. Portanto, mas não é isso. Era um cruzamento e eu, de facto, parei o carro porque não era aquele que estava mais próximo do cruzamento. Havia outros carros atrás de mim. E eu pensei, bom, então, se os outros carros estão parados, não têm multa, o meu, que ainda está mais distante do cruzamento, também não vai levar multa. Uma conclusão óbvia, não é? O que é que acontece? Após regressar desse mesmo jantar, tinha um auto no carro. Bom, ok. Então dirigi-me ao posto que estava precisamente do outro lado da estrada, e o senhor mandou-me identificar. E eu, ok. Mas o que é que eu fiz de errado para ser identificado? Explica-me lá que e a pessoa não me conseguia identificar. E então ele chamou o comandante do posto. Bom, e eu pensava que tinha bebido um pouco mais. Quando vi o comandante, aliás, eu acho que ele bebeu por nós todos, estávamos ali presentes. Portanto. E então a primeira coisa que o comandante fez na altura foi colocar o casaco dele. Portanto, eles, como têm o identificativo, não sabia propriamente com quem estava a lidar, e a pessoa queria que eu me identificasse. Eu disse assim, ok, identifico-me depois do senhor se identificar. Já começámos ali com um bate-boca. Uma picardia. Pronto, e ele, à página instantes, diz assim: bom, se o senhor não se identifica, eu dou-lhe com uma televisão em cima da cabeça. Digo assim: bom, alto lá. Ok. É assim certo. Como se lida com. Claro, estávamos ali já. Pronto, era a forma mais radical de me identificar. Bom, entretanto, com uma televisão na cabeça. Claro, obviamente.
A pessoa levou-me por uma sala, a coisa não correu bem, eu continuei sem me identificar. Depois, isto para apressar a história, que a história tem muitos episódios. Saí da sala, levaram-me para uma outra sala onde estava mais um elemento e estive lá perto de mais de 2 horas sem me identificar. Até que, pensei cá para mim. E entretanto, quando vamos passar de uma sala para outra, na altura minha namorada, hoje minha mulher, dirige-se a um dos guardas e, para aliviar a pressão e a tensão, no meio daquilo tudo diz assim: "Sr. guarda, não ligue, ele está bêbado." Pronto. E então eu, para uma que ela melhor achou que seria a solução para aquele momento. Bom, tendo ido para outra sala, continuei sem me identificar, até que digo assim: "Olha, eu já estou aqui há não sei quanto tempo, pretendi ir para a Feira do São Mateus, que era em Elvas. Resolvi entregar os documentos à pessoa que estava à minha frente." E a pessoa, ao ver os documentos, diz assim: "Então, mas você é da família do Major?" E eu: "Pois sou." Não sendo, mas afirmei naquela altura: "Pois sou." "E você não nos disse nada?" E eu digo: "Eu sempre quis resolver isto pela via do diálogo, que o seu colega é que não quis." Bom, passei a ser tratado como um senhor. Como imaginam, poderia ser tratado como um senhor. O que é que acontece aqui? A pessoa em causa não estava ainda satisfeita com o desfecho da situação. Colocou o equipamento para uma operação stop, porque viu que o pessoal estava um bocado animado. E então, como íamos para Elvas, apercebeu-se que íamos para Elvas, para a Feira de São Mateus, resolveu interceptar-nos lá mais à frente. Só que, entretanto, quando eu me vou meter no carro, o rapaz que está de piquete bateu-me ao vidro. Eu baixei o vidro e ele diz-me assim: "Olha, não siga por aqui, que ele está ali à sua espera. Vá antes, siga antes as placas que dizem Beja e você sai lá à frente e dê lá cumprimentos ao Major." E eu: "Sim, senhora." Então o apelido Bagina sempre... Conseguiste safar. Não, e bem. Foi um grande alívio. Nesse dia foi seguramente um grande alívio. Alívio, talvez seja, ou não, quando assistirmos à rúbrica habitual de Pedro Lima, Uma para o Caminho, com um convidado, digamos que talvez teu vizinho, uma pessoa que conheces bem, nomeadamente alguém que participou na elaboração destas cervejas colaborativas. E vamos assim, Uma para o Caminho. Então vamos lá ver esse Pedro, é a ofensa do Pedro. E do Diogo. Olá, viva! Estamos de volta para mais Uma para o Caminho, aqui em Lisboa, mas poderia ser no Alentejo. Estamos com Diogo Barrigas, funcionário da Cerveja Barona. Eu não sei bem qual é a função ou a utilidade do próprio na firma. Olá, boa tarde, boa noite. O Bagina é espetacular. Eu tenho muitas perguntas muito relevantes e pertinentes para fazer a Diogo. Infelizmente não me lembro de nenhuma, portanto vamos começar já com perguntas do público. Quem se chega à frente do público? Olá, viva! Eu gostava de saber quem é que foi o responsável pelo caramelo da nova IPA da cerveja Barona e Velhaca. Foi a oxidação própria do Bagina ou... Vai dar contexto. Caramelo. Tem que ser tudo cortado. Tem que ser... Caramelo do quê, meu? Quem é que oxidou o caramelo? A tua forma de falar, pausada, grave, sóbria, é um problema de desenvolvimento que tu tiveste ou estás a tentar seduzir-me? Já dizia o meu paizinho: pensa sempre bem antes de falares. Então um gajo faz uma pausazinha antes de falar. Bem, eu tenho muitas outras perguntas de grande relevância para te fazer, mas não me lembro de nenhuma, portanto vou já passar para uma outra pergunta do público. Temos aqui, por mero acaso, Jorge Fortuna Tomé. Olá, Pedro Lima. Olá, viva, como estás? Diogo, como está? Passou bem?
Pá, desculpem lá aquele caramelo que apareceu aqui ainda há bocado. Não vem da cerveja, vem da musa. Não vem do vagina, não vem do Barrigas, vem da musa. Uma pergunta. Se trocássemos socialmente o Diogo Barrigas e o João Birra, alguém notava a diferença? Socialmente notavam, né? Eu sou mais alto. Acho que as pessoas notavam. Mas acho que João Pedro, que está dedicado à sua profissão principal, que não tem a ver com a cerveja, não é assim? Trabalha na Delta. Alguém chamado Bagina a trabalhar no grupo Nabeiro. Eu acho que, indo por aí, nós podíamos até atrair o Bagina e o Zé Carrilho para a Barona, porque já temos lá um nabo, não é? A Velhaca, que é a cervejeira do João Pedro, tem o mesmo sistema de produção de mosto da cerveja Barona, não é? Consegues dar alguma explicação interessante para a qualidade marcadamente e não subjetivamente superior da cerveja Velhaca relativamente à vossa? Tem o mesmo sistema, as pessoas são diferentes. A cerveja deles é melhor, claramente. Concordas comigo? Achas que é o fator humano que pesa nisto? Eu digo que é o fator líquido só. Queres que elabore? Elabora, por favor. Elabore. Eu disse e as cervejas dele começou a melhorar. Bem, eu gostava de dizer que foi um gosto enorme. Prazer, vá. Sim, foi um gosto. Muito obrigado e até sempre. Adeus. Obrigado, Gina. Beijinhos. E assim é uma para o caminho. Há que dizer que ambas as várias pessoas, Ambas as duas. testaram-se através do aroma e do sabor, e como tinham estes atributos ainda válidos, assumiram que poderiam partilhar um espaço próximo, do qual não me responsabilizo, como é claro. Claro. Escuta, até tenho, se isto tivesse acontecido no início, se não fosse uma surpresa, eu poderia dizer que desagradável surpresa do Lima, pronto. Mas o Lima a ser ele próprio, bastante criativo, e desde já um abraço muito grande também para o Lima. É uma personagem que eu também gosto do nosso mundo cervejeiro. Não o vejo assim tantas vezes. Eu ao Diogo vejo mais vezes. O Diogo também. Infelizmente, não é? Não, felizmente. Falamos também algumas vezes. Queria aqui também dizer uma coisa e fazer aqui abrir um parênteses também para a série que nós criamos aqui com a Barona, e ainda há pouco falávamos daquilo que é a nossa evolução enquanto cerveja. Muito se deve também à troca de experiências e de opiniões também com os nossos vizinhos da Barona. Portanto, sempre que existe alguém que nos mostra o caminho, mostra de que forma é que nós podemos melhorar o nosso produto, também torna-se ele um fator importante para o nosso projeto e torna-se também um velhaco de alguma forma. E isso aconteceu também com os nossos vizinhos da Barona. Partilhamos não só esta série, mas partilhamos também muito conhecimento cervejeiro, e vamos sempre discutindo algumas situações que ocorrem, vamos sempre ajudando também mutuamente, e acho que isto faz parte também do mundo em que nós estamos inseridos. Já agora queres falar um bocadinho sobre estas cervejas que estamos a provar? Sim. São uma série Esta série é muito recente. Aliás, foi esta semana que demos início à comercialização. Estou a mostrar aqui da série. É a série de vaneio. Pronto, que ela nasceu mesmo no resultado de um devaneio que tivemos todos, e acho que fazia sentido também ter esta colaboração. Fazia sentido pela proximidade, fazia sentido pela amizade, fazia sentido pelo gosto comum em fazermos cervejas, e daí unimos, trocámos opiniões e demos corpo a esta série. Isto é uma série com 4 IPAs. muito filosófico. Sim, foi muito. Nós somos assim. Portanto, quando começamos a falar dos amigos, tornamos assim. É uma série de vaneio com 4 IPAs.
uma Session IPA, uma IPA, uma Double IPA e uma NEIPA, New England IPA. Todas elas com muito caráter, com muita personalidade, que reflete também um pouco aquilo que é o nosso ambiente, perante o mundo cervejeiro, reflete aquilo que é o nosso ambiente de amizade também entre todos. E é uma série que também é muito característica da região de onde nós vimos. Tem imagens de Castelo de Vide e de Marvão e de Porto Alegre. Portanto, é uma série carregada de personalidade, carregada de caráter e com um vínculo bastante àquilo que são as nossas origens e à nossa amizade. Já agora as pessoas que tiverem curiosidade em prová-las, onde é que as podem encontrar? Bom, podem encontrar mandando-nos mensagem para nós, para os amigos da Velhac, ou então também mesmo podem fazer o registro na própria loja online também da Barona, e de ambas as formas podem ter o nosso produto. Muito bem. Aqui é um momento promocional, de certa forma agradece a tua presença, e muito bem. Aqui uma das temáticas do Pedro Lima era precisamente a questão do teu trabalho, ou seja, não enquanto cervejeiro. De que forma é que isto é importante até para a própria Velhaca, ou se em algum momento gostavas de te dedicar exclusivamente à cerveja? Bom, o projeto da Velhaca em si é um projeto que nós tentamos ao máximo garantir a máxima qualidade do nosso produto, sabendo que o tempo disponível que nós temos para dedicar à causa é sempre muito mais reduzido do que aquilo que eventualmente poderia ser possível, porque nós não somos profissionais propriamente do mundo, temos uma grande paixão, temos uma grande paixão pela cerveja, temos este hobby que é da cerveja. Nunca foi limitativo a parte de como profissionalmente as coisas vão surgindo. Eu obviamente formei-me nas ciências económicas para desempenhar a função da melhor forma, e estou a fazê-la com muito gosto também no Grupo Nabeiro, e que de alguma forma sustentou também este projeto, porque quando nós entramos neste ambiente cervejeiro, entramos sempre por carolice, entramos sempre por descoberta, queremos sempre algo mais, queremos sempre melhorar o nosso produto, sem nunca também de alguma forma beliscarmos aquilo que é o ambiente familiar, a família e tudo mais. Nunca foi, eu não posso dizer que não me sinto apaixonado pela cerveja, claro que sim, mas também me sinto apaixonado pela minha profissão, que exerço de segunda a sexta-feira da melhor forma que sei e que posso. Portanto, uma coisa não belisca a outra. Agora, também tenho outros fatores que me levam a encarar o mundo da cerveja como um hobby e não como uma profissão efetiva, embora me dedique de corpo e alma ao projeto. Reconheço, é a minha profissão, reconheço aquilo que também gosto de fazer, reconheço também que exerço a profissão para aquilo que estudei, e que de alguma forma entendo que as duas coisas são compatíveis, até porque o próprio projeto da Velhaca me faz de alguma forma sair e encontrar equilíbrio mental para aquilo que é o stress do meu dia-a-dia. Muito bem, temos agora uma pergunta ainda em formato analógico, uma pena, do João Pedro Ascensão, que te pergunta como é que preparas cada receita. Após a receita ser desenhada, fazes um pequeno lote de teste, que é uma pergunta muito parecida com vou tentar dizer o nome corretamente, Bruno Reshevskovski, não conheço, que te pergunta, em média, quantas braçagens são necessárias até se obter uma receita final de uma cerveja? Bom, as receitas, quando nós fazemos quase de forma empírica. Não há nenhum guião que nos indique que deve ser feito assim, juntas este ingrediente, proporcionalmente, estes quilos, o lúpulo, não. Aqui a questão é que nós também, quando iniciámos este trajeto, quando estávamos também a fazer produções na minha garagem, nós fazíamos as coisas todas de uma forma empírica, e quando elas não corriam bem, há que ter sempre um fator crítico, e o maior inimigo da nossa cerveja somos nós, porque somos muito críticos, queremos sempre encontrar o ponto ótimo. Ele não existe, na verdade ele não existe. Mas, e como é que lidas quando a cerveja não, tanto a nível de expectativa própria como Tiago, ninguém lida quando uma coisa não corre da melhor forma, sentimos de alguma forma frustrados, mas de alguma forma essa frustração não pode durar muito tempo, porque temos que rapidamente perceber o que é que correu de mal ou o que é que não correu bem para podermos melhorar, e assim fazemos. Quer dizer, daí nós,
sempre fui, nunca procurei por via, e hoje o acesso à informação, por via da internet, das redes sociais, é fácil nós encontrarmos receitas. Mas para encontrarmos uma receita que seja algo feito por outra pessoa, não acho que seja aí o caminho. Agora, o fator empírico que está neste momento presente em cada um dos cervejeiros leva-nos muitas vezes a arriscar pôr mais este cereal, tirar este cereal, pôr este cereal mais especial, arriscar neste lúpulo. Agora, é sempre um saber um pouco empírico e não há nada que nos diz. Agora, há bons livros que podem dar pequenos inputs. Há livros que se podem adquirir no mercado que podem ajudar nesse sentido. Mas não há nada como sermos nós a construir a nossa cerveja, errarmos, perceber o que é que de alguma forma não correu bem e verificarmos o que é que nós fizemos também de errado. Porque nós podemos fazer tudo bem, mas não é aquele o resultado final. E então isso leva-nos a pensar o que é que eu tenho de rever na minha cerveja. Mas está tudo bem. Portanto, não há cervejas perfeitas. Eu entendo que não há cervejas perfeitas, tanto que nós, até mesmo quando produzimos, muitas vezes somos nós críticos ao ponto, olha, se calhar fizemos isto, ou arriscamos mais aqui, pusemos mais um lúpulo, fazemos mais... Quer dizer, quando é o mercado a mandar, nós também não podemos arriscar muito. Nós, há muito tempo que deixámos de fazer lotes experimentais, portanto, digamos que a partilha de informação, conhecimento, buscamos também outros cervejeiros que tenham passado ou tenham uma cerveja muito idêntica para trocarmos ali alguns pontos de interesse que possam ajudar na elaboração, na fabricação do próprio produto. Sentes cada vez mais confiante para fazer isso de forma empírica. E presumo que quem tenha feito as perguntas esteja neste momento a gatinhar ou esteja neste momento a andar de alguma forma em busca de algo para poder avançar, ou quer encontrar algum conforto, e a única coisa que posso dizer aí é arrisquem. Desenganem-se quem pensa que fazer cerveja é uma questão de trial and error e lotes experimentais. É mandar as coisas para a panela e logo se vê o que é que e a panela que passa por si a cerveja. Eu lembro-me recordo-me de quando fizemos o workshop com o Fernando Gonçalves. Bem, estava toda a gente com um caderno. Quando o Fernando começou a dizer cerveja, que acho que era uma receita de uma bock, toda a gente, aquele era o fator determinante. Toda a gente tinha estado ali para escrever a receita. O Fernando fartou-se de rir, disse: mas o que é que vocês estão a fazer? Registrar, olha lá, esqueçam isso. Isso é uma coisa que eu estou aqui, façam vocês a vossa cerveja, vão para casa, façam vocês os vossos registros, tirem vocês as vossas, apelem também um pouco ao sentido criativo. Vamos lá, quando nós iniciamos uma receita, é algo intuitivo, é algo que nós podemos estar a pensar mal, mas nós acreditamos que vai resultar. Agora um tema mais polémico, de certa forma, que é a imagem, o logotipo da velhaca que apresenta uma figura feminina, uma esbelta figura feminina, mas que esta temática tem vindo a ser cada vez mais discutida e, no meu ponto de vista, ainda bem que assim é, significa que existe alguma discussão e algum cuidado com, enfim, preocupações legítimas, mas queria ouvir um bocadinho a tua opinião em relação a isto e até mesmo a essa opinião, não só em relação à velhaca, ou não especificamente em relação à velhaca, mas ao uso de figuras femininas. Tiago, temos que, quando nós entramos e encaramos um trajeto comercial e temos uma marca no mercado, temos que perceber que há vários tipos de consumidores. E o público feminino tem-se tornado nos últimos anos um fator de consumo de cerveja bem relevante. Na altura em que nós iniciamos o nosso projeto, em momento algum, e na altura, volto a dizer que o iniciamos, não havia este tema com tanto empolgamento, não era discutido assim desta mesma forma, mas nunca por nós foi entendimento que iríamos vender mais uma garrafa que fosse em função do nosso logo. Podemos também adiantar que nós neste momento temos uma nova imagem, portanto, porque também não queremos ser desagradáveis, não queremos que o nosso logo, porque não está, mas não queremos que se entenda como
um vulgarizar a mulher. Não é isso, porque eu também tenho mãe, também tenho mulher, também tenho irmã e não pretendo que a figura delas seja vulgarizada. Portanto, não é por aí. O trajeto da velhaca não se irá fazer a vulgarizar ou a minimizar quem quer que seja. E não pretendo também este próprio projeto vender uma garrafa a mais que seja em função disso. Tu achas que pensarem nesta transição de imagem se deve talvez também a alguma discussão que tenha havido nos últimos tempos e falar-se cada vez mais sobre isso? Eu acredito. Eu acredito que sim, mas também acredito que há aqui uma coisa. Bom, há que respeitar as mulheres. Ponto número 1. Há que respeitar as mulheres. As mulheres são como os homens. Eu, obviamente, como homem, desculpem-me, mas acho que a silhueta da mulher é muito mais atraente do que propriamente um homem. Mas isto é a minha opinião pessoal. Mas acho que este tema pode ter. Acho que já não é um tema. Pelo menos para as novas gerações, acho que já não pode ser um tema. Acho que a mulher tem que ser tratada de igual forma como o homem, tem iguais direitos. Portanto, não acho que seja por aí um tema de criar isto um cavalo de batalha ou um fórum de discussão, porque acho eu que não é ou que não deve ser. Agora, relativamente à primeira pergunta que tu fizeste, não acho que isso seja assim tão relevante, não acho que isso seja assim tão e que nos leve a perder tempo a discutir, porque todos nós temos a nossa opinião formada, todos nós somos também pessoas cultas, todos nós sabemos do que é que se trata, e não vale a pena andarmos aqui sistematicamente a carregar ou sistematicamente a andar aqui a criar cavalos de batalha onde eles honestamente acho que não existem. Contudo, deixo já também o alerta que nós vamos e estamos neste momento, já temos aqui uma garrafa aqui à nossa frente com uma nova imagem onde o símbolo da mulher já lá não está. Portanto, isto para dizer também que somos sensíveis, mas que nunca foi de nós, mas que nunca foi nossa intenção vulgarizar ou minimizar a mulher. Atenção, nunca nos passou pela cabeça esta situação, até porque se calhar na altura em que nós iniciámos o nosso projeto e o nosso trajeto, se calhar não estávamos preparados sequer para ter a citação. Daí também brincarmos um pouco com esta questão e não acharmos que isso fosse de tal forma relevante ao ponto de hoje estarmos aqui também a ter isso como tema de discussão. Agora, é relevante, registamos, também temos ouvidos e pronto, ok, também não queremos ser ofensivos com ninguém e está aí a prova que o facto de escutarmos, o facto de também melhorarmos, e acho que o tema também ficou, pelo menos para nós, acho que fica por aí encerrado. Muito bem. Temos a última pergunta digital em formato áudio, feita por alguém também que conheces muito bem, o Jaime André, From Mogwai to Gremlin, e vamos ouvir o que te questiona. Olá, Tiago. Antes de tudo, obrigado pela oportunidade de poder colocar aqui uma pergunta no Quem Bebe por Gosto, que é um podcast que passa redundância e eu acompanho com muito gosto, e ainda para mais nesta ocasião especial em que tem aqui o grande velhaco, o meu João. Assim sendo, e para não ocupar muito tempo, João, quando é que vamos ter a primeira Russian Imperial Stout alentejana? Conto contigo. Grande abraço para ambos e continuação de bom trabalho. Aí está a questão. Bom, nós temos uma RIS. Nós, na verdade, nós temos uma RIS. Nós fazemos somente Imperial Stout praticamente no inverno. Portanto, nós começamos agora a pensar em produzir Imperial Stout. Fazemos sempre cerca de 1000 litros por ano, uma coisa assim. Isto porquê? Vocês têm que ir a Porto Alegre, que é para perceber bem o porquê é que nós só fazemos Imperial Stouts no inverno, é que faz um calor incrível, é mesmo seco. Portanto, ao segundo golo as pessoas já vão cansadas. Portanto, eu adoro o estilo. Por acaso é um dos estilos que eu mais procuro, que eu mais busco também em termos de gosto de paladar. Contudo, temos que entender também aquilo que é a nossa essência e a nossa natureza.
Nós no Alentejo as pessoas bebem no sentido de se refrescar. Portanto, e nós também atendendo isto, que é uma área, uma parte comercial, nós queremos é que as pessoas não bebam uma só cerveja, estejam continuamente a beber cerveja. E como a Imperial Stout a 42 graus, a 44 graus, bom, é impossível sequer acabar a primeira. Portanto, daí a nossa intenção de manter sistematicamente a Imperial Stout como uma cerveja bem sazonal, que fazemos-la só praticamente a partir de outubro, que depois à medida que quando o tempo começa a aquecer, pronto, paramos a nossa produção, mas ela de facto existe. Agora, é uma questão de aguardar, até porque vamos ter algumas surpresas em 2020 e 2021 acerca desse estilo. Muito bem, fica aqui a promessa. Com pena minha não temos muito mais tempo e temos ainda assim uma nova rúbrica no Quem Bebe por Gosto nesta terceira temporada, que conto contigo para me ajudares a apresentá-la, que é a dica para o homebrewer, e lança o genérico. Eu aquilo que posso dar como recomendação a quem é um brewer é de alguma forma ser muito cuidadoso com a higiene de todo tipo de materiais. É importante escolher boas matérias-primas, qualidade de matérias-primas, mas também a higienização de todo o tipo de equipamento é determinante. Sem a higienização do equipamento produtivo não se consegue ter uma cerveja de qualidade, não se consegue fazer realçar pontos de destaque nas craft beers. Daí a minha recomendação: higienizem bem o vosso equipamento, tenham preocupação de, após uma produção, limparem, lavarem todo o equipamento e, se possível, também utilizarem os melhores materiais de desinfecção. Fica aqui a recomendação. Muito bem. Assim é a nossa nova rúbrica. Agradeço-te imenso por cá vires, por partilhares um bocadinho a tua história e as tuas histórias caricatas pelo caminho. Muito obrigado. Obrigado pelas cervejas. E assim termina o primeiro episódio da terceira temporada, que pode ser acompanhado tanto no YouTube como nos agregadores de podcast quinzenalmente. Queria agradecer também à Semente Audiovisuais por todo o equipamento e queria-vos pedir agora sim uma palavra mais densa, mais próxima, que subscrevam as nossas redes, seja o Facebook e o Instagram, bem como o YouTube, para receberem notificações de quando sai um novo episódio e assim conseguirmos estar ainda mais próximos de vocês. Pois é, eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja. Este foi o Quem Bebe por Gosto. A terceira temporada começa agora e vemo-nos novamente daqui a 15 dias. Até lá.